E hoje eu quero falar com um tema que eu sei que muitos irmãos não vão gostar, mas é uma lei que essa lei também não falha. E se nós não cumprirmos, não vamos morar no céu. Hoje eu vou falar sobre o perdão. Lucas capítulo número 15, a partir do versículo 11, conta a história. A epígrafe vai falar sobre o filho pródigo, mas na verdade Jesus está contando a história de dois filhos. Nós explicamos isso na semana passada. Versículo 27. Então ele lhe disse: veio teu irmão, o mais novo, e teu pai matou um bezerro cevado, gordo, porque o recebeu são e salvo. Aí olha a reação do mais velho. Mas ele se indignou, ou ficou irado, e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão não, é teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Primeira coisa que juntos nós precisamos construir para entender acerca do tema é que Deus é um pai. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, porque alguns não tiveram ou a criação do pai, ou tiveram problema com a figura paterna. E inclusive essa, nos dias atuais, é uma das principais agendas do inimigo nos nossos dias. Você acha que esse movimento de feminismo, a desconstrução da paternidade, você acha que é à toa? Claro que não. É porque quem tem ou teve problema com a figura do homem, vai ter dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Isso acaba sendo natural. Mas eu não vou entrar na psicologia aqui, porque não é o objetivo e também não tenho tempo para isso. O que eu preciso que os irmãos entendam, até quem tem essa dificuldade, é que Deus é nosso pai. Pastor, usa algum versículo no texto, no Antigo Testamento para isso? Não tem texto no Antigo Testamento, porque os irmãos precisam entender a cultura judaica. Tem ali, a nossa irmãzinha ali, está ali na recepção, ela veio do judaísmo. Se você conversar com ela, com a Carol ela só se refere a Deus como eterno ou criador. Não é, Carol? Ela só se refere assim. Por quê? A cultura judaica, ela vê um Deus como criador, como Senhor. É a visão daquele povo. Eles têm tanto respeito, o respeito da parte deles. Não quer dizer que quem considera Deus como pai não tem. Os irmãos vão entender. O respeito deles era tanto por aquele Deus criador. Eles não tinham acesso a Deus. Lembre-se, para acessar a Deus, era só ou o sumo sacerdote no Santo dos Santos, ou quando Deus levantava um profeta. Hoje a gente vê vários profetas levantando, mas naquela época, Wesley, era um, de vez em quando. Eram raras visões. O rei, na época da monarquia, ele era o representante de Deus na terra. Então, normalmente, Deus não se manifestava ao povo. Por isso, o povo tinha essa dificuldade de relacionamento. Ah, pastor, então já que não tem texto no Antigo Testamento, não tem base. Não, tem base porque eu vou falar exatamente do filho dele. Na verdade, antes de falar do filho dele, João, quando está escrevendo o Evangelho de João, ele começa a falar assim, ó, ele era antes do início. No início era a palavra. Ele era antes do início.
capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, João, ele já inicia o evangelho falando que Jesus era antes da criação do mundo, e que mesmo sendo antes da criação do mundo, o Pai já havia dado poder ao Filho, para que todos que crescem no Filho se tornassem filhos de Deus. Estou falando do evangelista. Aí chegam os discípulos. Esse versículo aqui não preciso ler com os irmãos, porque a maioria desses vocês já conhecem. Aí chega os discípulos e fala assim, Mateus 6, Senhor, o Senhor nos ensina a orar? Aí como que ele começa a ensinar a oração? Pai, irmãos, naquele momento que ele fala isso, houve um reboliço entre toda a escola judaica. Porque até aquele momento, ninguém tinha se referido ainda a Deus como Pai. Mas a grande questão é quem está ensinando a orar e como orar. Ele começa a oração dizendo, Pai nosso. Ele poderia falar assim, meu Pai. Já era um ensinamento. Olha, eu estou ensinando para vocês, discípulos, para vocês repassarem, que esse Deus, Ele é o nosso Pai. Porque eu preciso que vocês entendam essa figura de Deus como Pai. Porque se vocês não entenderem, vocês nunca vão olhar para essa parábola. Não precisamos entender que Deus é Pai, correto? Segunda construção, nós precisamos entender que Deus é justo. Todos aqui concordam que Deus é justo? Sim ou não? Deus é justo. E por Ele ser justo, Ele nunca vai nos exigir fazer algo que nós não conseguimos realizar. Porque se eu exigir do Vitor fazer algo que ele não consegue, eu sou justo? Sim ou não? Então, num dos ramos da justiça, eu preciso entender que Deus só exige de nós aquilo que nós conseguimos fazer. Amém até aqui? Então, Deus é Pai e Deus é justo. E dentro dessa justiça, Ele faz algumas exigências para os seus filhos. Todas as exigências são exigências que nós conseguimos cumprir. Não há nada de impossível que Ele não peça a cada um de nós. Ok? Dentro dessa construção, agora vamos começar a tentar entender algumas coisas. Ainda ligado à paternidade. Só quantos são pais aqui? Agora pode ser homem ou mulher. Quantos são pais? Levanta as mãos. A pergunta a vocês, pais. Você gostaria de ver filhos brigados uns com os outros? Sim ou não? Estou falando dos seus filhos. Você gostaria, pais, dentro da sua casa, ver filhos ressentidos uns com os outros? Sim ou não? Pais, vocês gostariam de ver filhos entre vocês, magoados uns com os outros, irados uns com os outros, sim ou não? Então você, como humano, já não aceita isso. Ele sendo nosso Pai, onde todos nós somos filhos dele, Ele sendo justo, e o que Ele exige de nós é tudo aquilo que nós conseguimos fazer. Você acha que Deus fica satisfeito quando nós estamos irados uns com os outros? Você acha que Deus consegue entender, compreender e aceitar que um filho não fale com o outro? Pastor, mas isso é muito difícil. Pode ser muito difícil você não se irar. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Problemas nós vamos ter. Desentendimento nós teremos. Quantos irmãos não tiveram desentendimento com os outros? Irmão, eu sou um irmão mais velho. Se tem uma praga que existe na terra, se chama irmão mais novo. Fala que não é verdade. Eles fazem problema e você apanha junto com eles.
Tu apanha junto com ele sem ter feito nada. Amanhã eu falei, se eu bater em um, eu bato nos dois. Aí eu já me antecipava, eu falei, vou bater em você também, que eu já vou apanhar mesmo, então eu já vou te arrebentar logo. Os pais nunca ficam satisfeitos com isso. Então, acaba sendo natural, Gustavo, nós termos entendimento com irmãos. Isso é natural. Agora, nutrir e manter esse sentimento, ele pode trazer um perigo muito grande para todos nós. Que perigo, pastor? Vamos dentro do texto. E eu não quero usar esse texto ainda como base. A Bíblia vai dizer que nós lemos exatamente no final. Os irmãos conhecem a história? O filho mais novo pede a herança para o pai, a parte dele, sem o pai ter morrido. O pai, então tá bom, vou dividir a herança, vou dividir para os dois. O mais novo sai, gasta tudo bem longe. Depois que estava todo destruído, sem nada, ele volta com o pé na frente e atrás. Mas ele volta de fato arrependido, falando, eu vou pedir para o meu pai, que eu quero me tornar como um jornaleiro, eu não quero nem ser filho, eu quero voltar a ser um trabalhador. Porque onde eu estou passando fome. Na casa do meu pai, os trabalhadores, eles têm pão para comer. Eu vou voltar para casa do pai. E aí, quando ele está voltando, o pai de longe o vê. O pai sai correndo da casa, vai ao encontro dele, lança nele, taca-lhe um beijo no pescoço e manda trazer roupa nova, anel, sandália e fala assim, pega o bezerro mais gordo que tiver, o que tiver mais gordura, manda assar e chama geral que a gente vai fazer uma festa. Só que o mais velho está no campo. Está no campo, e você precisa entender isso. Não é que o pai não queria chamar ele. Naquela época, para você apacentar animais, era tudo longe. O mais velho está no campo, está longe. Só que o pai não dava para esperar para fazer festa. Ele começou a festa, porque ele falou assim, quando o mais velho chegar, a festa vai continuar. Aí o mais velho, quando está chegando, ele vê as músicas, ele ouve as músicas, vê a fumaça, sente o cheirinho da carninha. Ele, que palhaçada está acontecendo aí? Pergunta para um dos servos. Aí o servo falou assim, é porque o seu irmão voltou, com vida, inteirão. Aí teu pai mandou matar o melhor boi. Aí o texto vai dizer que ele ficou irado, o mais velho, zangado. E biquinho, não vou entrar. Ele falou que ele não ia entrar para a festa. Lembra que Jesus está contando uma história que se aplica. Jesus é especialista em contar coisas que acontecerão no céu, ou que acontecem no céu, utilizando coisas da terra. O mais velho está falando assim, eu não quero entrar para a festa. Por quê? Porque eu estou zangado. Aí o pai fica sabendo, o pai vai fora. Meu filho, teu irmão. Não, esse meu irmão não, é o teu filho. Eu sempre trabalhei para você igual escravo. Eu sempre botei colete igual escravo. Eu sempre fui pastor daquela igreja igual um escravo. E você nunca me deu nada. O pai, meu filho, teu irmão voltou. Entra para a festa. Não, eu não entro não. Mas meu filho, tudo que é meu é teu. Vamos entrar? Eu não entro. A pergunta dessa história. Foi Deus, o pai, que barrou ele de entrar? Ou foi ele que não quis entrar? Então, na verdade, não foi Deus que barrou ele de entrar para a festa. Lembre-se que Deus, o pai representa Deus, correto? Então não foi Deus que barrou ele de entrar para a festa. Foi ele que não quis entrar para a festa. E por que ele não quis entrar para a festa? Porque ele estava... Sabe por que ele não entrou para a festa? Porque ele está virado com o irmão. Entendeu no mundo espiritual? Eu vou falar para você ainda, fica tranquilo, eu estou só no início. Eu só quero mostrar que nesse primeiro texto, Deus está falando assim, não sou eu que barro vocês de entrar não. Eu estou indo lá fora da festa para chamar. Eu tenho ido lá embaixo para chamar vocês. Vocês se não estão querendo subir, entrar para a festa, porque vocês têm contenda um com os outros. Então eu preciso entender que essa ira, essa contenda, essas picuinhas, tranca o meu acesso à festa. Pastor, esse texto aí é muito obscuro. Primeiro, quem está contando isso aqui é o próprio Jesus. Pastor, tá bom, mas vamos ser sinceros. Perdoar é impossível. Depende da ótica que você vê o perdão.
Da mesma forma como muitos irmãos têm dificuldade de entender o que é o amor. Eu creio que o que é o amor, essa igreja tem entendido, porque nós temos explicado constantemente que amar não é sentimento. Amar é atitude. Até aí tudo tranquilo? Nós podemos ir em 1 Coríntios capítulo 13. O que é o amor? Paulo vai destrinchar o que é amor. Nada é sentimento, tudo está ligado à atitude. As Bíblias antigas, Marlon, que é um estudioso, vai lembrar que as Bíblias católicas de muito tempo atrás, a palavra não vinha escrito amor, ela vinha escrito a palavra cari. Aí quando eu falo de caridade, eu consigo entender que já não é mais um sentimento. Porque nós ocidentais temos isso, falam em amor, a gente já pensa logo em namorar, beijar na boca, fuque-fuque. A gente só pensa nisso. Não. O entendimento de amor do passado não estava ligado a essa sexualidade que nós vemos hoje presente. A palavra amor, ela está ligada a atitudes. Logo, se eu falo que amor é atitude, qual é a palavra que é mais antagônica ao amor? Ódio. Então, perdoar alguém também não está ligado a sentimento. Então, eu preciso que os irmãos entendam que perdão não é eu esquecer. Pastor, perdoar, eu preciso esquecer as ofensas que foram feitas, não. Mas você pode, através de atitude, não buscar a vingança. Você pode esquecer, mas não buscar a justiça própria. Então, não pense que o perdão é esquecer. Eu vou apagar. Não, porque a Bíblia diz que Deus, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Isso é Deus. Nós devemos entender que o que Deus está nos exigindo é algo que nós conseguimos fazer. Ele é justo. É difícil você esquecer uma pessoa que assassinou seus pais. Eu tenho uma parente assim. Ela falou a mim, quando eu falei sobre amar ao próximo, um tempo atrás, essa parente falou a mim, primo, ouço todas as suas mensagens, mas eu não consigo esquecer quem matou meu pai. É difícil esquecer. É difícil esquecer uma pessoa que você cuidou dela e ela te apanhou por trás. É difícil esquecer essa pessoa que você nutriu o casamento por muito tempo e ela, na primeira oportunidade, traiu. É difícil esquecer esse irmão ou essa irmã que você ajudou a vida toda e quando você menos esperava, estava falando mal de você. Virou as costas. Não te atendeu. Não supriu as suas expectativas. É difícil, irmãos. E eu posso falar que talvez isso esquecer é quase impossível. É como você olhasse um ferimento, você não vê mais a ferida, mas você vê a cicatriz. E toda vez que você vê a cicatriz, você lembra da ferida. Então, se você olhar por essa ótica, que você precisa esquecer, é impossível. Mas o Pai justo nunca vai exigir isso de nós. O que Ele quer são atitudes. Que tipo de atitude? Você não precisa buscar sua vingança. Não busque fazer justiça com as suas próprias mãos. E aí a Bíblia vai estar agora recheada de palavras que vai nos instruir acerca disso. Eu falei da oração de Jesus, não é? Só que antes vocês precisam entender que o perdão é como se fosse uma chave. E de fato uma chave. Normalmente a gente fala nas pregações, quem gosta de gravar vídeo, eu vou liberar uma chave para você. Mas de fato, o perdão, ela é uma chave. E sem essa chave, você não consegue acessar algumas portas. Poder falar de inúmeras, vou falar de 3. Oração. Sem o perdão, sua oração não é atendida. Vou falar o texto. Sem o perdão, você não tem a chave para adorar a Deus.
Sem o perdão, você não tem a chave de acesso ao céu. Então, o perdão é uma chave que nós acessamos muitas coisas, e sem ela, nós não conseguiremos ter acesso. E aí você vai começar a entender porque tem pessoas que parecem que fazem tudo certo, mas não conseguem avançar. Já viu pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, que de fato são íntegrais. Eu estou falando de falsos crentes, não. Eu estou falando de pessoas íntegrais. Pessoas de oração, que lê a palavra, está fazendo tudo pela obra de Deus, mas não avança. Eu falo, não consigo entender. Mas aí se você talvez tivesse a oportunidade de falar com Deus e perguntasse, Deus, por que fulano não avança? É porque fulano não fala com a filha. E aí eu não recebo a oração dela, e nem recebo a adoração. E também no céu não vai entrar. Por que fulano não avança? Financeiro, ministério. É porque fulano não fala com o irmão tal. É porque brigou por causa disso, disso, outro. Fique tranquilo, nós vamos entender tudo isso na palavra. Eu só quero que vocês entendam que existem coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes nós não temos respostas humanas. Nós não temos respostas humanas. Eu preciso que você entenda, que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Muitas coisas nós plantamos, nós vamos colher no corpo, na alma e no espírito. Nós falamos sobre colheita há 2 semanas atrás. Como assim, pastor? Nesse mesmo assunto que falta de perdão. Quase todas as pessoas que são esquizofrênicas, depressivas, síndrome do pânico, ansiedade, a raiz disso tudo é a ira. Quantos são da área de saúde aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Só tirar meu blazer. Will, hoje é aniversariante do dia. Você é da área de radiologia, correto? Você já pegou no hospital casos de pessoas que entraram com fortes dores em alguma parte do corpo e você radiografou e não encontrou nada? Várias vezes, mas dores intensas, e não encontrou nada na radiografia. Aí era encaminhado para ressonância ou ultrassonografia, e aí você já ouviu o caso que o médico falou assim, não tem nada. Alguns irmãos da área de saúde já pegaram casos assim, eu sei que esses irmãos já pegaram vários, mas só passa para os demais não são. Os irmãos já viram casos assim, que radiografia, ressonância, exame de sangue, nada. Aí fala assim, o que é? Qual o problema? Mas está sentindo dor, e está sentindo dor mesmo. Não é mentira, está sentindo dor mesmo. É porque já foi provado pela ciência que a raiz de amargura, ela acaba estourando o corpo. Então, ela atinge corpo. Há um estudo muito avançado, que mais de 70% dos históricos de câncer está ligado à falta de perdão. Estoura no corpo. Normalmente, pessoas que não liberam perdão, são pessoas rixosas, antipáticas, amargas, secas. Porque também estoura na alma. E também afeta no espírito, porque não recebemos, nossa oração não vai, nossa adoração não vai, e nosso espírito também não vai. Eu preciso que os irmãos entendam esse início de construção, do que a falta de perdão ela é capaz. Destruir nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Os irmãos precisam ter muita noção disso. Porque nós estamos vivendo agora num mundo onde a mídia tem tentado falar assim, ó, Deus é amor, meu irmão. Você pode fazer qualquer coisa, porque Deus ama todo mundo. Ele sempre amou todo mundo, e sempre vai continuar amando.
Agora, o fato dele amar não anula o que ele mesmo já decretou como lei. Ele não muda. Então não adianta Deus me amar e eu viver a vida na terra como eu quiser. E não adianta também eu na terra ser um ministro, pastor da igreja. Não importa. Regra é regra, Renan. Se você também não amar o teu irmão, você não vai para o céu. É regra. Regra e acabou. Eu falei que a nossa oração não é recebida. Abra, por favor, comigo, Marcos capítulo número 11, versículo 24. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já o receberam. Olha, quando vocês orarem, creiam que já receberam. Olha o poder da oração. Mas por que eu não recebo? E assim, tudo lhe será dado. Então, quando eu oro, já está liberado. Tudo vai ser dado. Então, pastor, agora está errado, porque eu não recebi. Versículo 25. Mas quando estiverem orando, tudo vai ser dado. Mas, eu esqueci de uma coisa. Mas, quando vocês estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe as vossas ofensas. Ó, já foi liberado, é só orar. Mas eu esqueci de um detalhe, ele até dá tudo, mas se vocês não perdoarem os vossos irmãos, o Pai também não te perdoa. Se ele não te perdoa, então logo o acesso também está negado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse aqui é bom. As mulheres vão vibrar com isso aqui. Esse aqui é para você, marido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a sua esposa, reconheça que ela é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe a oração de vocês. Ele está falando marido, mas ele fala o seguinte: enquanto houver discórdia, eu não recebo a oração nem de um nem de outro. Ele está falando marido, mas isso se aplica para ambos, tá? Tiago 4, bem pertinho aí de 1 Pedro, Tiago 4, versículo 2. Nós sempre citamos o versículo 3, né? Nós falamos, ó, versículo 3, o seguinte, nós sempre falamos: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar em vossos deleites. Mas o versículo 2 está explicando. Agora foi? Milagre. Olha o versículo 2, gente. Cobiçais e nada tendes. Calma aí. Se eu estou cobiçando algo, eu estou cobiçando algo do meu ir. Então, eu quero ter o que ele tem, ou ela tem. Então, ó, você está querendo ter o que é dos outros, e é por isso que você nada tem. E invejais, eu invejo o que é do meu irmão, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, brigas, dissensões, problemas, porque não pedis. Aí ele continua o versículo que nós citamos anterior, pode botar o 3 para mim, por favor. Pedis e não recebeis. Olha só, vocês estão orando e vocês não recebem. Por quê? Porque vocês estão pedindo mal. Porque a raiz de tudo é o que eu falei com vocês anteriormente. A vida de vocês é baseada em guerra. É querer ter o do outro. É querer buscar o que é do outro. É invejar o que é do outro. Então, a inveja, a dissensão, a guerra que eu tenho com o meu irmão,
impede que a minha oração seja recebida e que, na verdade, eu venha receber o que eu tenho pedido? Isso é Jesus falando. Quer dizer, isso aqui é a palavra do Senhor falando. Tá? Então, a oração, às vezes, ela não é recebida por Deus, porque eu tenho um problema com os meus irmãos. Mas o que, pastor? Eu não consigo acessar a adoração. Vamos lá no início, Abel e Caim. Lembra disso? A Bíblia diz que os dois vão ofertar ao Senhor. É porque a história é longa, para a gente não ler esse texto todo, a história é longa. Os dois vão apresentar. Abel vai apresentar as suas primícias. E Caim, ele vai olhar para a oferta dele. O texto vai dizer que Deus olha a oferta de Caim e fala assim: a sua não recebo não. Eu sei que vocês hoje vieram me adorar, mas devido à sua inveja, a sua não será aceita, só do seu irmão. O pastor está forçando o texto, não tá bom. Vamos para o próprio Jesus agora que vai falar sobre isso? Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu não mato a mim mesmo, eu estou matando o meu. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo... então com motivo pode, né? Calma. Até porque ele está em colchete. Aquilo ali não está na palavra. Foi acrescentado para que nós pudéssemos entender. Tá? Mas é para ter entendimento o texto. Aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Lembra do plantio? Se eu julgar, eu estou sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento agora do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito agora ao inferno de fogo. Continua, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua adoração, a tua oferta, e os irmãos precisam entender, quando que fala de oferta hoje, a gente pensa em dinheiro, momento de ofertório. Na época de Jesus não era isso. Lembre que Jesus era um judeu. O judeu tinha algumas formas de ofertar. Ele fazia ofertas voluntárias, ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, mas ele também levava a oferta para expiação de pecados. Era chamado também de oferta. O sacrifício era chamado de oferta. E aqui é engraçado que Jesus, ele não está falando qual o tipo da oferta. Ele está falando o seguinte: toda vez que você se dirigir ao altar para adorar a Ele, deu para entender esse contexto? Ali, no altar, na adoração, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Isso aqui é importante frisar de novo. Não fui eu que fiz contra ele, é ele que tem contra mim. O infeliz que tem contra mim. Pastor, não fiz nada. É isso mesmo. Esse é o evangelho que Jesus quer mostrar. Se o teu irmão tem contra ti, você está no altar para adorar. Continua. Deixa perante ao altar a tua adoração, a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua adoração. Continua. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. É teu adversário, não é você que é adversário dele, não. Nós precisamos entender isso como cristãos. Eles fazem guerra contra nós, e nós? Não, eu não tenho adversário não, irmão. Eles te são. Mas independente disso, vai lá, corre, rápido, enquanto estás com ele a caminho, para que o seu adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Calma aí, pastor. O versículo anterior falou que foi ele que fez mal contra mim. E o infeliz ainda vai me levar para o tribunal? Para que ele não te leve ao adversário, o adversário não te leve, entregue ao juiz.
o juiz ao oficial de justiça e sejam recolhidos à prisão. Eu quero que vocês não se esqueçam dessa frase. Seja recolhidos à prisão. Nós vamos voltar lá no final, em outro texto sobre isso. Porque a falta de perdão, ela nos leva à prisão. Vocês vão entender isso no próximo texto, lá na frente, vocês vão entender isso muito claro. Então, olha que Jesus agora está nos ensinando, olha, a sua adoração também ela é impedida de ser recebida. Até se tiver alguém alguma coisa contra você, e você não foi até ela pedir perdão. Para que você não seja colocado na prisão. Eu falei que é a chave que impede o acesso à oração, impede o acesso à adoração, impede o acesso à salvação. Eu sei que ela impede a nossa salvação. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esse texto é super conhecido. O mestre da lei vai se levantar e vai perguntar a Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Os irmãos já sabem qual é a resposta. Jesus vai falar assim: você conhece a lei? O que você precisa fazer? Versículo 26. Agora. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpretas? Versículo 27. Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu faço para herdar a vida eterna? Duas coisas. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E o engraçado é que todos nós, eu também, falo assim: é mais difícil amar o irmão. Irmão, você já parou para olhar como que nós precisamos amar a Deus? Você já refletiu sobre o que Deus exige do amor a Ele? Coração, alma, forças e entendimento? Olhando agora para cá, você me responder, seja mais sincero, é mais difícil amar o meu irmão com atitudes ou amar a Deus? O que é mais pesado? Nós não entendemos isso porque nós temos olhado com a ótica do pecado. Essa é a verdade. Então, olha Jesus falando assim, ó, quer ter salvação? Se você não amar o seu irmão, não acessa. Pastor, mas eu amo a Deus. O senhor não conhece? Eu amo a Deus de fato, de coração, alma, força e entendimento. Ama mesmo? Agora, primeira epístola de João, lá no final, capítulo 4, versículo 20. Você ama mesmo a Deus? Irado, boladão com teu irmão? Você não dá a paz do Senhor para ele? Você tem certeza que você ama a Deus? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão é o quê? Mentiroso. Mentirosa. Não sou eu que estou falando. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Eu estou fazendo questão de usar a escritura, a palavra de Deus. Eu não estou querendo usar as minhas palavras. Eu poderia fazer argumentos meus aqui. Vim destrinchando argumentações. Não, eu quero usar a palavra. Porque é a palavra que nos liberta. Se você crê na palavra, é a palavra. Pastor, você está usando textos soltos. Eu te convido a ler o capítulo todo. Se você ler o capítulo todo, se você achando que isso aí é uma chibatada, tu vai tomar mais de 100. Assim como eu tenho tomado. Impede a nossa salvação. Tiago, capítulo número 2, versículo 13. Tiago 2, versículo 13, bem pertinho de 1 João. Olha o que Tiago vai falar. Porque o juízo é sem misericórdia
para com aquele que não usou de misericórdia. Não, quando eu chegar no juízo, meu irmão, tá maluco? Eu fui pastor da Crescer. Pô, ajudei um monte de gente, tá maluco? Rapaz, o que eu dei de bem meu para a igreja, tá doido? Quantas pessoas investi? Quantas noites eu passei, perdi um monte de coisa da minha família? Aí vem o julgamento. Não, o meu juízo, Renan, está baseado na misericórdia. Eu vou te julgar da mesma forma que você fazia com os meus filhos, teus irmãos. Que isso, papai? Mas eu sempre te amei. Não, sempre esteve ligado aos meus filhos. Deixa eu repetir, Renan, o que estava já escrito na Bíblia para você. Porque o juízo é sem misericórdia. Que a esquerda está falando hoje, sem anistia. É sem anistia para com aquele que não usou de misericórdia. Se você não for misericordioso com o teu irmão, tropa de elite, pai, faca na caveira. Hebreus 12, 14. Tenha um pouquinho mais de paciência, já vou acabar. Esse versículo aqui é chave para os pentecostais. Porque eles só lembram no final do texto. Não lê Bíblia? Se lessem a Bíblia, entenderiam. Ele manda logo assim, ó, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aí, ó. Isso mesmo, queima eles, isso mesmo, pai. Vamos ter logo neles. Isso mesmo, estamos juntos. Estamos em sintonia. Só que o texto não começa só a seguir a santificação. Ele diz o seguinte, ó, não é só você ter misericórdia não, irmão. É você ter paz com todos. Só isso? Não, também não. E ter uma vida de santidade. Por quê? Porque sem a qual ninguém. Não, mas vai abrir uma brechinha para mim? Ninguém. Não, mas eu sou pastor. Ninguém. Não, mas ninguém verá a Deus. Mas nem como Moisés só vê a orla, ninguém verá a Deus. Não é só se santificar, não. Não é só subir para o monte, não. E para os teólogos, também não é só ler a Bíblia, não. Para músico, não é só tocar, não. Para cantor, não é só cantar, não. Para pastor, não é só ficar dirigindo a igreja, não. É ter paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O versículo não acaba não. Calma. Esse versículo é bom demais. Continua. A gente só lê isso aí. Crente, ele é famoso só por ver jargão. Ele pega um versículo e para ele tomou por base tudo. Atentando diligentemente, ó, com muito cuidado. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça, porque a graça, tá maluco, mas você está falando aí, mas hoje é a graça, para mim não serve de nada, porque a graça é a graça, é? Olha o texto, para que você não seja faltoso e seja separado da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Já viu pessoas assim na igreja? Que é tão do capeta, que eles conseguem contaminar todo mundo. Está pensando que não? Tem um monte aqui. Eu falo com tristeza, que eu não estou falando de piada não. Porque a igreja que eu pastoreio e vejo pessoas que fazem isso aí, ó. Elas são tão ruins, que por meio delas, pessoas são contaminadas. Elas estão se afastando da graça. Não é a graça que não vai até elas. São elas que se afastam da graça. Nunca verão a Deus. É o texto. Nós lemos anteriormente. Se eu não perdoo o meu irmão, não há salvação para mim. Não há salvação.
Então, o perdão, destaquei só 3, faz com que minhas orações não sejam atendidas, minha adoração não seja recebida, e eu não tenho acesso à salvação. Na verdade, eu não tenho acesso nem a Deus. Eu falei que essa raiz de amargura, ela brota, ela precisa sair. A ira, a cólera, o ressentimento, a mágoa, ela precisa sair de alguma forma. Ou ela estoura na alma, com uma pessoa amarga, triste toda a vida, ou ela estoura em dores e enfermidades, ou ela resulta no final, no espírito, que é não ter acesso a Deus. Até aqui os irmãos conseguiram entender? Está dando para entender? Caminhando para o final mesmo. 2 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10, por favor. A quem perdoais alguma coisa, isso é Paulo falando dele, tá? É Paulo falando dele. Também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. É Paulo falando assim, ó, eu não faço porque o meu irmão merece. Isso é importante nós frisarmos, porque eu já ouvi diversas pessoas falar assim, eu não senti de Deus perdoar. E aonde tem que sentir? Vai sentir quando sentir o fogo queimando você. Aí tu vai sentir. Aonde a gente tem que sentir? Ah, eu não senti de Deus. Isso mesmo, queima mesmo. Mas tem misericórdia de mim, por favor. Eu não senti. Quem tem que sentir o quê, irmão? Ordem de Deus é a ordenança. Não, porque o Espírito tem que, ele tem que. O Espírito tem que o quê? O Espírito já falou já. Volta aqui, ó. O Espírito tem que testificar. Vai nessa testificar. É por isso, não lê a Bíblia. O Espírito não precisa testificar aquilo que já está escrito. Por ele. Uma coisa é testificar o que eu falei para os irmãos. Uma coisa o Espírito tem que testificar o que ele já falou. O Espírito não precisa falar. Ai, eu não consigo encontrar a mulher de Deus para minha vida. O Espírito não me mostra. O Espírito não vai te mostrar mesmo não, irmão. Se o Espírito vai te mostrar quem você tem que casar, me ajuda. Vai ler a Bíblia. O tipo de mulher que você encontrar. E o tipo de homem que você encontrar, mulher. Está na Bíblia. Se quiser ir para a balada, tu vai encontrar lá. E também tu vai encontrar, ó, Aí o Espírito, o quê? É a Bíblia. Olha, escolhe bem. E aprender. A gente fica querendo jogar para o Espírito algumas coisas. Ah, me ajuda. Se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Trazendo aqui, eu estou fazendo só por vocês, sabe por quê? É por Ele. Porque eu mesmo não tenho força. Eu mesmo, Renan, depois desse texto todo, eu não entendi nada. Eu mesmo não consigo fazer isso de jeito nenhum. Mas eu estou fazendo por Ele. Ele me dá força para fazer isso. Ele me ajuda a fazer isso. O texto não para aí não, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Calma aí, Paulo. Me explica melhor isso aí. Paulo está falando o seguinte, ó. Quando você não perdoa o seu irmão, você dá liberalidade para Satanás tocar na sua vida. Isso é forte. Isso é muito forte. Mas eu não consigo entender. Eu jejuo mesmo. Eu sou pessoa de oração. Eu leio a palavra, pastor. Eu estou em todos os propósitos da igreja. Eu não consigo entender como Satanás sempre está tocando na minha casa. Irmãos, não entenda essa minha palavra querendo ser melhor do que os irmãos, ou querendo ser um legislador. Não é sobre isso. Eu estou querendo ensinar os irmãos.
Para que os irmãos entendam, porque tantas coisas acontecem, nós não entendemos. Sabe por que às vezes Satanás está tendo liberdade? Isso aqui é Paulo falando assim, ó, ele tem autorização para entrar e tocar. Sabe por que Satanás às vezes tem, mesmo você tentando fazer tudo certo, ele tem autorização para entrar na tua casa, na minha casa, pela falta de perdão. E se você acha que esse é só um texto, calma, eu vou te dar mais texto. Primeiro que eu pedi para você focar naquele negócio, para que você não seja jogado na prisão. Vamos para a próxima. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam. Continua. Bendizei ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso aqui é Jesus que está falando, tá, irmãos? Ao que te bate numa face, oferece também a outra. Ao que tira a tua capa anterior, deixa levar também a tua túnica. 30. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, contenda, briga judicial. Continua. Como quereis que os homens vos façam? Olha aí do retorno, da colheita. Façam assim. Assim fazei-o vós também a eles. Vocês querem receber deles? Façam vocês a eles. Continua. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam. Continua. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. 34. Vamos logo direto para o 37. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. O que Ele vai dar a vocês será generoso. As bênçãos que Ele dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas mãos. Mas a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Eu poderia citar outros textos, mas como eu falei que eu quero terminar, tá bom, pastor. Mas existe limite para o perdão? Porque tem que ter. Tem pessoa que abusa. Minha esposa tem o costume de falar assim: eu vou te perdoar para quê? Amanhã tu vai pedir perdão de novo. Porque tem pessoa que é sem vergonha, né? Perdoa ela vai lá e faz de novo. Eu sou um desses, irmãos, com a minha esposa. Aí eu vou lá e vou... Eu nem tento pedir perdão, porque eu sou do beijo. Ela chamou na minha cara. Vamos conversar. Vamos conversar. É? Ela já mete... Vamos conversar. O que tu fez ontem? Eu sei lá. Não sei, sinceramente. Tu fez o quê? Aí ela começa. Tu fez isso, tu fez aquilo. Ela falou. Aí eu, tá bom, amor, me perdoa. Não vou perdoar. Não entendi nada. Então por que não beijou logo de início? Não vou perdoar. Mas por que tu não vai me perdoar? Porque você vai pedir perdão de novo. Não tem pessoas assim? Está vendo na sua casa, seu filho. E tem pessoas que é assim mesmo na nossa vida. Qual o limite, pastor, para a gente perdoar? Até quando? Mateus 18, 21. Vocês conhecem esse texto? Vocês conhecem a Bíblia? Eu sei que vocês conhecem. Olha Pedrão falando, discípulo logo o mais brabo dele, o cara que era fechamento dele. Andava com ele, ele recebeu a chave para dar seguimento.
E ele queria, Wesley, sair como brabo. Agora o Pedrão queria sair como por cima nesse momento. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro querendo falar assim: poxa, vou mandar logo o número da perfeição com Deus, né? Vai ver que eu estou pronto para dar seguimento na parada. Aí Jesus responde: Pedrão, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, pastor, aí ele vai falar assim: Renan já passou de 490. Deus não estava falando de quantidade. O que Jesus queria mostrar para ele é o seguinte: lembre-se que é colheita, plantio e colheita. Jesus falando assim: Pedro, às vezes que você errou, e o perdão que você recebeu é impagável. Ninguém consegue alcançar o que você já recebeu. Você está vendo que é perfeito? Eu vou multiplicar isso para você tentar entender. Não está ligado a vezes e quantidade. Senhor, ainda não entendi direito esse mistério aí não. Por 70 vezes 7. E se eu não perdoar? Vou fazer o quê? Aí Jesus vai continuar o texto. Você vai contar uma historinha. E aqui mesmo essa é o último texto. Ele vai contar uma historinha. Ó, Pedrão, vou te mostrar como que é o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante. Ele falou assim: ó, o que acontece no reino dos céus é igualzinho, vou contar essa história para você. É semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus conservos, seus servos. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos, nos dias de hoje, se fosse transportar para o dia de hoje, era mais do que 10 bilhões de dólares. Jesus falou assim: ó, você quer falar aqui de número? Então vou te contar uma historinha com um número, para você entender o preço do perdão. Veio um homem que lhe devia mais de 10 bilhões de dólares, continua. Não tendo ele, porém, com o que pagar, claro, aqui só o Silas consegue pagar essa quantia, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e aqui a dívida fosse paga. Continua. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: ser paciente comigo. Algumas versões vai dizer assim, ó: tenha misericórdia de mim. Lembra da justiça da misericórdia? Lembra da justiça da misericórdia? Outras versões, talvez a Bíblia de muitos de vocês vai estar escrito assim, ó: tenha misericórdia de mim, tudo te pagarei. Ele falando para o rei. Continua o texto. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, teve misericórdia, e mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. O rei não falou assim: não, ó, você pediu para pagar depois, pode ir, depois você me paga. O rei falou assim: ó, sua dívida está perdoada, pode ir. Gostei da sua postura, gostei da forma como você reconheceu a sua dívida e se posicionou diante de mim, gostei. Pode ir embora, pode ir embora. Continua o versículo. Jesus está contando a história. Saindo, porém, esse servo que recebeu perdão, o Renan, encontrou um dos seus conservos, alguém que fechamento, que trabalhou com ele, na mesma causa, na mesma obra, peão também igual a ele, que lhe devia 100 denários. Quando sempre você vê a palavra denário, inclusive vem dinheiro, era sempre equivalente ao salário de um dia de um trabalhador. Ou seja, ele devia 100 milhões. E agora ele encontrou um fechamento dele que devia a ele tinha acabado de receber perdão, a misericórdia. Ele recebeu um parceiro que devia a ele 100 dias de trabalho. Qual foi a postura dele? Ele agarrou o cara, sufocava dizendo, o texto, ele pegou na garganta.
É isso aqui. Agarrando, sufocava. Como que sufoca uma pessoa? Agarrando, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Continua o versículo. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, olha a cena também igual, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Na outra versão é a mesma fala: tenha misericórdia de mim e eu te pagarei. Postura mesma, fala mesma, e a dívida é bem menor, não se compara com a dívida que ele foi perdoado. Eu recebo perdão de uma dívida impagável, mas quando eu vejo o meu irmão, eu quero esganar ele por uma dívida que é bem menor. O versículo continua. Jesus está contando. Ele, entretanto, não quis. Está postado? Não vou te perdoar, não. Indo-se, lançou na prisão, até que saldasse a dívida. O cara que foi perdoado colocou o seu fechamento com a dívida menor na prisão, Heraldo. Continua. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram falar com seu senhor, o rei. Falaram tudo o que aconteceu. Versículo 32. Então o seu senhor chamou ele e lhe disse: servo malvado. Outra versão está escrito assim, ó, miserável. Não estou zoando não, está escrito assim mesmo, miserável. Olha o que o rei declarou para a pessoa: miserável, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Continua o versículo 34. Eu acho que é o 34, 33 mesmo, hein? Não devias tu igualmente te compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Versículo 34. E indignando-se o seu senhor. Sabe quem é esse seu senhor aqui? Lembra que Jesus falou que isso aqui acontece no mundo, a mesma coisa se aplica no céu. Quem é esse senhor aqui? Fala mais alto. Olha o sentimento de Deus para com esse homem. Eu estou querendo mostrar que a falta de perdão se aplica também no mundo celestial. Olha o que Deus falou com esse homem, chamou ele de maldito. O seu senhor, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Sabe o que é verdugos, irmãos? Algumas versões aí de vocês vai estar escrito assim, ó, atormentadores. Sabe o que é atormentar a vida de alguém? Sabe o que é ser atormentado? A única vez que eu vou ver de novo isso na Bíblia, está falando sobre o inferno. O que os demônios fazem com quem vai para o inferno. Calma aí. Então você está dizendo que Deus entrega essa pessoa aos atormentadores? Lembra o versículo que nós lemos lá? Legalidade que é dada a Satanás? Entenda que não é Deus que está fazendo. Quem está fazendo é a minha atitude. É entregue aos atormentadores. Outra versão vai dizer assim, ó, é lançado na prisão até que pague toda a sua dívida. Fica comigo de pé, por favor. Tinha muitos versículos que nós poderíamos ler. Talvez vou tentar disponibilizar todos esses versículos para os irmãos de algumas formas. Os irmãos conseguem compreender a seriedade dessa palavra? Que a minha falta de perdão, ela pode me levar a uma prisão. E que demônios também atuem na minha vida. Não atue não, me atormente. Quantas pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos, porque não conseguem perdoar outras pessoas, porque fica nutrindo a ira, a mágoa, o ressentimento. Eu sei, irmãos, que não dá para
fala tudo sobre perdão, é muito pouco tempo. Eu volto a falar, eu sei que perdoar não é fácil. Nunca foi fácil. Mas também não é impossível. Perdoar não é fácil, mas é uma decisão e uma atitude. E você não precisa esperar sentir de Deus. Eu preciso fazer isso. Até pouco tempo atrás, eu nutria um sentimento de ira, vou falar de ódio, por algumas pessoas que falaram mal de mim, um pouquinho antes de abrir essa igreja. Eu sabia que aquilo era mentira, mas Deus tinha falado comigo assim: Renan, você vai ficar calado. Eu estava achando que eu estava bem, porque eu fiz o que Deus falou no sentido de ficar calado. Mas eu estava calado, mas por dentro de mim, era tipo assim: Deus, mata eles. Incendeia tudo lá. Mostra que o Senhor é juiz. Mostra quem está falando a verdade. Aí eu estava vindo na Austin Luiz. O Espírito Santo falou comigo assim: você não fala tanto de misericórdia, Renan? Eu quero que você fale comigo agora para eu ter misericórdia deles. Porque da mesma medida que você mede eles, eu vou te medir. Eu falei: não, senhor, não, tá de brincadeira. Sério mesmo. Aí eu comecei a discutir com Deus no carro. Só quem luta com Deus é que sabe. Que a gente começa a chorar, começa a espernear. Não, Deus, não, que isso, não. Aí o Espírito Santo: não tem desenrolo comigo. Com a mesma medida que você medir eles, eu vou te medir. Eu vim brigando com ele da Reduc até a entrada de Primavera. Quando parei na entrada de Primavera, eu falei: não, agora eu vou parar o carro, que agora a briga vai ficar mais feia. Eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, você está me pedindo, é muito difícil. O Senhor sabe o que é as pessoas falarem mal, te caluniar, virar as costas para você e inventar calúnia. Ele falou: sei, você fez isso com meu filho. Essa igreja faz todo dia isso com meu filho Jesus. Eu sei o que é isso. Mas enquanto você não liberar perdão para eles, você vai continuar preso e sendo atormentado pelos verdugos. Irmãos, eu demorei 40 minutos ali orando, chorando com Deus, até que eu falei: Senhor, eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia da vida deles. É necessário eu frisar isso, porque tem pessoas que falam assim: eu perdoo, mas Deus, faz a tua justiça. Perdão é não buscar vingança. Lembre disso. Perdão não é esquecer, mas é não buscar vingança. Tem pessoa que fala assim: não, vou me vingar não, mas deixa que Deus vai vingar. Não, é não buscar vingança. É misericórdia, Senhor. Lembra de Jesus na cruz? Eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Quando eu fiz isso, ela engravidou no mês seguinte. Quando eu fiz isso, Deus começou a movimentar coisas na minha vida que estavam presas, aonde verdugos habitavam e atuavam. O Espírito falou: agora não. Agora ele está com a chave. Sai. Hoje eu não vou fazer apelo à salvação. Hoje eu vou fazer apelo àqueles que querem pegar todo esse saco de lixo que você carrega há anos e quer se desfazer dele, ainda que você não sentiu, e ainda que você não tenha forças, e ainda que você não saiba como, mas que hoje você vai decidir. Chega de ressentimento, chega de picuinha, chega de maledicência, chega de inimizade. Se você é essa pessoa, corre para o altar. Eu quero orar pela tua vida, porque eu sei que vai ser difícil, mas lembre, vai ser uma colheita.
Vai ter colheitas na sua vida. Vai ter colheitas em todas as áreas da sua vida. Vai ter colheitas em todas as áreas da sua vida. Vai parar de inimigo ficar tocando na tua família, em parentes. Eu quero que a intercessão fique bem ligada. Pastores bem ligados. Se pode subir no altar. Amachuri, Calabarahá, Chorebanagarabás.